Bem-vindos em mais um episódio do nosso Capacite Podcast. Para quem não me conhece, meu nome é Tuane, sou uma das hosts aqui, junto com meu esposo Ares, somos fundadores do Capacite. Estamos aqui em mais um episódio para contribuir, trazer um pouco de conhecimento, falar um pouquinho do mercado atual de comércio exterior, mas em específico sobre a parte de transportes, hoje com uma pessoa especialista nesse tema, mais de 20 anos, uma amiga, se tornou, para mim, e uma referência aqui no mercado de Itajaí, que é onde a gente mora, onde a gente trabalha. Então, sejam bem-vindos. Já faço convite para quem não conhece o nosso canal, se inscreva. Para quem está no YouTube, quem está no Spotify também. Isso nos ajuda aí a chegar ao material mais longe. Curtam aqui e, se tiverem algum feedback, algum comentário, escrevam aqui para a gente estar acompanhando. Bem-vinda, Adri. Obrigado, Tuane. Tudo bem por aí? Tudo bem, muito bem-vinda aí ao nosso podcast. Tenho certeza que tem muito a contribuir hoje conosco. O prazer sempre é todo meu, né? Eu acho que a gente contribui com um pouquinho de conhecimento e a boa vontade que a gente tem de ver tudo girar da melhor forma possível dentro da logística, dentro do Comex, dentro do transporte, dentro do armazém. Então, eu acho que a gente vai ter um bate-papo bem agradável aqui. Bem legal. A Adri, a gente já fez uma live juntas no início do ano também, foi bem bacana. E sempre com esse propósito, né, de a gente poder contribuir, falar um pouquinho de como está o mercado. A gente teve aí algumas mudanças, vamos estar atualizando vocês. Então, bora lá contar um pouquinho. Adri, conta um pouquinho da tua história para quem não conhece, a tua construção nesses 20 anos, a tua formação e o teu momento atual. São mais de 20 anos já de transporte, dentro desses 20, uns 15 de armazém. Eu sou formado em administração, sou formado em logística, sou formado em gestão comercial, tenho um MBA em processos de qualidade. Então, tenho uma história longa dentro de tudo isso. Eu nasci dentro do transporte fracionado. Comecei a desenvolver minha profissão profissionalmente ali dentro. Aí eu passei para a lotação e disso eu fui para dentro do armazém. Do armazém eu comecei a abrir outras portas e fui me desenvolvendo até chegar hoje, que certamente eu acho que tem uma bagagem bem construída e bem sólida dentro do transporte do armazém. Mas o meu foco é o transporte hoje. Uhum. E nisso surgiu uma oportunidade dentro da Projesul, que é onde hoje eu atuo, e a gente está lá como gerente, né? E a gente está desenvolvendo parcerias e desenvolvendo a empresa no todo. Então, é fazer com que hoje a gente tenha várias saídas, várias possibilidades de negócios dentro da empresa, não somente o transporte, né? Mas o foco principal sendo ele, né? Então, com isso, a gente vai buscar fazer uma sinergia maior dentro do mercado com outros segmentos da logística, dentro da logística, né? Legal, muito legal. A gente iniciou no último episódio, hoje é o nosso 12º episódio, então hoje a gente completa 3 meses aí de Capacite Podcast. E a partir desse mês, nós convidamos algumas empresas para ser as nossas apoiadoras e, com isso, realmente com o intuito da gente chegar mais longe, melhorar os nossos equipamentos, fazer o tráfego pago para divulgar essas empresas e os nossos episódios. E, com isso, realmente se tornar referência, né? O mercado digital está crescendo tanto e a gente aproveitar isso também para crescer a nossa área de Comex, logística e afins. Então, eu vou apresentar para vocês rapidamente os nossos apoiadores nesse mês, como que o pessoal está conosco. Eles vão estar com a gente também gravando alguns episódios. Hoje é a Projesul, a Adri está representando a Projesul. A Projesul, ela é uma empresa também de Itajaí, já tem aí mais de 20 anos de mercado. E se a Adri quiser falar rapidamente os serviços, então, do grupo. A Projesul Equipamentos, ela desenvolve uma parte de limpeza urbana e trata a parte ambiental das empresas, né? O meu objetivo dentro da empresa é o transporte, é a Projesul Transportes, né? E ali a gente vem com uma gama grande de serviços, né? A gente trabalha com cargas especiais, né? Diferentes do padrão Sider e do padrão baú, digamos assim, que é o que o pessoal mais conhece, né? A gente trabalha com carga com veículos prancha, com prancha rebaixada,
vários segmentos dentro disso, né? Cargas indivisíveis, a gente tem parceiros para fazer. Então, a gente vem desenvolvendo esse trabalho todo voltado para a parte de transporte rodoviário nacional. Legal. E a Projesul ela é uma empresa muito sólida, ela tem mais de 25 anos de história e ela está sempre nesse outro segmento. E com a necessidade de transportar os próprios maquinários para fazer essa limpeza urbana, onde ela está, ela descobriu e a diretoria resolveu seguir o caminho do transporte, justamente enxergou ali uma oportunidade de desenvolvimento. E aí nasce a Projesul Transportes e a gente está aí. Legal. Vamos fazer diferente, vamos fazer acontecer. Vamos sim. Então é isso, a gente falou agora da Projesul. Ao longo do episódio eu vou falar um pouquinho para vocês mais de outros apoiadores. Mas vamos começar a bater o nosso papo, então, Adri, com o intuito realmente da gente falar um pouquinho do posicionamento do mercado hoje, falar um pouquinho desse histórico e do que a gente tem passado nos últimos anos, né? Vamos, então, começar falando sobre alguns marcos que a gente teve aqui no Brasil, de forma mundial também, e que trouxe um grande impacto para toda a economia e também para o transporte, né? Eu pontuei 3 temas aqui que foram muito fortes na mídia, que foi a greve de 2018 dos motoristas. Sim. Depois disso, a gente teve uma pandemia, né, que começou aí final de 2019, 2020, 2021. Ano passado ainda teve alguns casos. A China até esse ano enfrentou alguns casos. E por último, aqui no Brasil, a gente teve uma mudança de política dos últimos 4 anos para cá, uma mudança de governo, que isso também impacta em qualquer país que for mudar governo, isso traz um grande impacto, e no Brasil não seria diferente. Então, esses 3 grandes marcos trouxeram aí um avalanche na nossa economia, em vários sentidos, né? No frete internacional, durante a pandemia, a gente viu o frete a 14, 15 mil dólares. Agora está em torno de 2 mil dólares. Exato. A greve de 2018, vamos relembrar um pouquinho a greve, né, Adri? Vamos falar desse primeiro marco. A greve ela aconteceu por conta dos motoristas e das transportadoras questionando a tabela. Exato. A gente ficou parado aí quase 10 dias. Totalmente parado, assim, sem nenhuma movimentação, foi por volta de uns 10 dias, pelo que eu me lembro, assim. E o que acontece? Na verdade, essa greve ela não atingiu o propósito final, né? Ela teve a criação da tabela de frete mínima ali, que ninguém segue. É complexo, né? Porque você não tem aquele parâmetro ali de fato, né? Ele é um parâmetro que está lá, é uma lei, mas não é cumprido. Não cumpre. Na realidade, não se cumpre. É bem isso, né? É uma coisa que o frete ele flutua. Hoje você pega um frete de um valor X, amanhã esse valor pode estar Y, depende da necessidade mais de quem está te contratando do que de fato de quem está fazendo frete. Uhum. Então, o cliente hoje ele não chega dentro lá e pega, não, vou pegar a tabela de frete e vou verificar aqui quanto é que eu pago um caminhão para ir até São Paulo, para ir até o Rio de Janeiro, para ir até Goiânia. Ele não olha isso. Ele chega lá e pergunta quanto você quer pelo frete. E vira um leilão. Então, cada um fatia um pouco, e são tantos atravessadores no meio, em algumas situações, que você não consegue ter, de fato, o lucro em cima do frete. Uhum. E existe, com essa falta de alinhamento nessa tabela de frete, o que acontece? O cara que armazena carga, é o que a gente chama assim, a gente diz assim, sangrou o transporte, porque ele corta o lucro do transporte para ganhar dentro do armazém. Ou ele faz ao contrário, ele sangra alguma coisa no armazém para fazer com que o transporte rode. Então, aquele cliente, para trazer o cliente para dentro, o transporte acabou passando a ser um atrativo. Que como ele é a perna mais cara da logística, ele passou a ser menosprezado em alguns momentos. Pagou o custo, só que ele está tirando daquele pequenininho, né? Que aquele pequenininho não consegue fazer só com o custo. Ele tem 1 ou 2, 3 caminhões, ele precisa daquele lucro para poder manter a empresa dele. Mas o grandão vai lá e diz, não, eu tenho o armazém, eu tenho o transporte, então sangra o transporte, tira todo o lucro do transporte, deixa ele só se pagando e bota o lucro dentro do armazém, onde o volume de serviços é muito maior. Então ele continua ganhando.
E o carinha, aquele que tem só os 2, 3 caminhõezinhos, Não consegue. não consegue se manter no mercado. É difícil. E dentro dessa greve teve também a questão do combustível, né? Do preço do combustível, que também foi temporário, né, Também Adri? foi temporário, porque assim, ó, o preço do combustível ele depende como ele é baseado no preço internacional do barril do petróleo. Não tem como você achar que aquilo não Fixar, vai né? movimentar, que não vai aumentar, que não vai. Daí eles vão lá e tiram o PIS e COFINS. Mas eles tiram durante o tempo. Ele Isso. não né? Então, quando ele volta, ele dá o resultado. A gente, ontem, pelo menos na rede de postos que a gente abastece na Projesul, teve um aumento de 10 centavos. Nossa. Aí hoje perguntei para os nossos clientes, eu disse, você sabe que houve um aumento do combustível? Assim, não, a gente não está sabendo. Mas isso dá impacto direto? Total. Então, Total. 10 centavos é muita Muito coisa dinheiro. no combustível. Então, a gente tem essas perrengues. Então, a bendita tabela de frete... Não tem não fluiu. uma obediência, né? É. E aí nós tivemos uma pandemia. Como que o mercado aí se comportou durante a pandemia aí nos transportes, Adri? Olha, dentro do transporte, na verdade, o Rodoviário, transporte né? ele é uma necessidade muito grande dentro do nosso país, né? Juscelino fez isso por nós. Né? 50 anos em 5 lá, acabou que a gente tem um acordo que foi feito no passado com as montadoras que hoje ele tem um impacto. A quantidade de estradas e rodovias que o Brasil tem é imensurável nesse momento aqui para mim, né? Mas se você colocar tudo isso, quantas tem manutenção? Até era um ponto depois, mais pra frente, que eu ia falar a situação atual do Brasil. Isso, Hein? então a gente tem muita coisa aí que envolve em cima disso. E na pandemia, o transporte, pelo que eu acompanhei pessoalmente, não houve porque é uma necessidade de primeira... E era a única coisa que passava, né? Exato. Então, na verdade, quem é que transitava? Era o caminhoneiro. Era o caminhoneiro. Mas eles foram muito bem tratados também. Eles são colegas que eu prezo muito dentro da empresa onde eu trabalho. Isso é uma peça-chave. Os nossos motoristas eles têm um acompanhamento e a gente tem um cuidado com eles, que é uma coisa que a diretoria frisa e que a gente leva isso muito ao pé da letra. Nossos motoristas são muito bem cuidados. Eles têm que ter toda a assistência possível. E no momento necessário. Eles têm que cumprir jornada, óbvio, né, como todo mundo, mas assim, como todo mundo, né, alguns não, mas a gente cumpre jornada, então tem todo um controle e um envolvimento atrás disso para que o nosso motorista tenha que ele chegue com qualidade, uniformizado, bonito, limpinho, cheiroso, bonitinho, e que ele chegue com a carga intacta e tudo. Que legal. Então, assim, a gente tem um acompanhamento muito próximo deles. Então, nessa época ali que aconteceu da pandemia, os motoristas eles tinham eles tinham um trânsito muito mais fácil. Não, mas até dentro da onde eles iam entregar. Sim. Então, estava todo mundo esperando o motorista, né? Sim. Todo mundo queria o motorista lá, né? Sim. Sendo medicamento. Ansiosos, né? Exatamente. Mercado. Então, exato. Então, assim, para o transporte, na verdade, não houve. O que mais influenciou durante todo esse período que a gente está estando de verdade aí, que houve um problema bem grave e que talvez as pessoas de fora não tenham sentido tanto o impacto, ou não tenham visto tanto, mas economicamente isso tem impacto que está escondido lá atrás, foi as intempéries que aconteceram aqui em Santa Catarina. Santa Catarina é um polo, principalmente Itajaí, Navegantes, a região, até São Francisco, Joinville, é um polo de armazenagem e produção muito grande para o país. E principalmente a armazenagem. E o que aconteceu? Quando houve a queda da barreira, a gente descobriu que a gente não tinha por onde sair. Houve a barreira na subida da serra, ali em Garuva, ali para Curitiba. Sim. E houve o alagamento em Palhoça. Sim. E o desmoronamento do Morro dos Cavalos, se não me engano. Sim, né? sim. E nós ficamos isolados. Não tinha rodovia para sair. Não tinha rodovia, porque ali por Dom Pedrinho, acho que é isso, né? Dr. Pedrinho também desmoronou a estrada. Nossa. A gente não podia subir a serra da Dona Francisca porque havia desmoronamento.
Então, a gente só tinha uma opção. Daqui, em sentido oeste, a primeira opção era a BR-116. E isso gerou um custo muito maior dentro do transporte. Fretes que, na época, supondo-se assim, custavam R$5.000, passaram a 8, 9, 10, R$11.500 chegou a se pagar. Que loucura. Então, se você falar de um frete que era R$5.000, você está pagando 11 meses, você está pagando o dobro. Isso vai cair na bolsa do consumidor. Não tem. É ele que vai pagar a conta. Então, houve um impacto ali que a gente agora vai começar a disseminar, porque isso foi o ano passado. O resultado, ele demora um tempo, né? Exato, ele cascateia rápido lá para cima, mas para voltar para trás embaixo, ele demora um pouco. Isso foi um grande impacto para a nossa região e para tudo aqui, porque a carga não saía mais, não saía, havia filas quilométricas na BR-116, você levava 3 dias para ir a São Paulo, quando você vai em 12 horas, então tinha todo um impacto, houve todo um impacto em cima, que não se esperava, que realmente empresários e na época eu trabalhava, eu era o cliente do transporte na época, não era quem fazia, né? Eu era cliente do transporte. E as pessoas, os donos de empresas, os empresários preocupados, porque como é que eu vou sair daqui para entregar? Para entregar. Bota em cabotagem, vai levar mais tempo do que se eu soltar pelo caminhão e todo mundo na esperança de que fosse liberar a BR-101 e ela não liberou, levou uma semana. Então, é todo um impacto muito que a gente precisa realmente... E hoje, se acontecesse de novo, nós ia sair por onde? De novo, não teria por onde sair. Então, isso é um impacto que gera... o quê? Quando o frete quando ele sobe, para ele retroceder, quem faz isso é a transportadora com o autônomo. Ela aperta o frete do autônomo para reduzir o dela. E quando se fala de autônomo, não tem autônomo suficiente para atender. Aí entra empresas pequenas, com menor poder, né, que não conseguem atender diretamente o cliente, porque não tem a frota disponível para fazer aquela ou não tem o mercado disponível para ele ainda. Então, o que acontece? A transportadora ela vem e ela aperta esses autônomos e os pequenos empresários. Sofre ali embaixo, o cara não paga o caminhão e aí começa uma cascata de problemas. Ali embaixo. Ô, Adri, falando... Tá, agora vamos tocar, só para eu seguir aqui, mas eu lembrei de uma coisa. Tivemos a pandemia, tivemos essa situação, agora falando um pouquinho da mudança de governo, né, a política. Sim. Em Santa Catarina, em Itajaí especialmente, a gente está vivendo um momento bem delicado, né? Como muitos sabem, quem acompanha, muita gente do podcast é daqui da região, que é a situação do Porto de Itajaí, né? Sim. Infelizmente, a gente não teve a renovação, infelizmente, o edital que foi aberto, ninguém se interessou, agora está para abrir outro edital. E mesmo assim, eu acredito que, mesmo que apareça, homologue, vai demorar um bom tempo até a empresa que assumir conseguir novos contratos, se adequar. A gente ainda... até o armador botar uma rota de novo. Exato. Aí. Eu acredito, assim, que metade do ano que vem, sendo bem positiva. Está sendo bem positiva. Estou sendo bem positiva. Esse ano, né, eu acho impossível. E, assim, primeiro semestre do ano que vem, eles vão se adequar para tentar começar a trabalhar no segundo semestre, né? Essa é a percepção que eu tenho. E isso está impactando muito a cidade. Muito, muito. Assim, desde o salão de beleza, que os aluguéis, as transportadoras, os armazéns, e a gente está vendo o Navegantes explodir, né? O próprio recolhimento do imposto ISS, a gente teve uma das maiores festas da cidade foi cancelada, né? Não vou citar nomes, mas uma grande festa da cidade foi cancelada. Então, como que tu tem sentido, e tu que tem muito contato com os caminhoneiros, as transportadoras, esse impacto em cargas aqui internas? Nos últimos 5 anos, mais ou menos, a gente sofria como transportadora pela falta de veículos disponíveis para a retirada desses contêineres do porto. Muita demanda. Muita demanda. E pouco muito prestador. superior ao que tinha de veículos e possibilidade de tirar. Tanto que o nível de
segundo período, Sim. e até da própria Demurrage. Sim? Era Não. muito grande, porque você tirava do porto, botava no vazio, daí lá no vazio não dava tempo de tirar para devolver para... Itajaí já foi top 1, né? Nos portos, imagina. Então, assim, a gente teve os últimos... Foi muito forte. Tinha esse problema bem acentuado, assim. Não havia uma transportadora que não falasse, eu não tenho caminhão. Demitindo cliente. Exatamente, tá demitindo cliente. Com o Porto Itajaí parando de operar, hoje não se tem mais essa dificuldade. Hoje, muito assim, você precisa ter influência no mercado para alguém levantar a mão e dizer assim, vou te dar carga. Vou te dar carga. Porque como o número de veículos é grande das transportadoras aqui na região, tem transportadora aí que tem 30, 40, 50 caminhões. Então, o que acontece? Eles não têm a necessidade, só têm a necessidade do terceiro se tivesse um volume muito maior do que está acontecendo. E esse volume, o problema dele é que ele atinge o rodoviário nacional também, não é só a cidade, o estado interno. Porque se a carga não chega por aqui, ela não vai para o armazém daqui. Se ela não vai para o armazém daqui, não vai ter rodoviário daqui para nenhum outro lugar. E isso está fazendo com que esses caminhões que haviam na região aqui migrem para outros lugares. A gente falando de rodoviário, né? Porque o caminhão que faz a puxada interna aí, que a gente chama de puxada, a gente sabe que ele não tem condições de viagem. Então, esse caminhão que vai fazer o rodoviário nacional, ele está indo lá onde está a carga. Mas por quê? Porque aqui não tem mais, não é porque tem um excesso, porque lá está melhor. E isso está fazendo com que a carga daqui saia, o frete saia muito mais baixo do que, ou a gente vai buscar em outro lugar. E os caminhões da Progesul carregam no Paraná. Porque aqui a gente só tem um caminhão que carrega aqui, os demais carregam no Paraná, porque aqui não tem demanda para eles. Então, a gente tem que carregar lá com o terceiro. Se adaptar para poder... Exatamente, se adaptar para que a gente possa abrir o leque e conseguir se manter no mercado. Então, tirar o Porto de Itajaí de cena é impacto complexo. É grande, né? Quando começou tudo isso, eu lembro que as pessoas diziam assim, não, isso aí não vai dar nem impacto. Eu também lembro. Não vai dar, não, mas eu olhava e dizia, mas como que não vai dar impacto? Gente! Como que não vai dar impacto? A maior movimentação da cidade. Como é que não vai dar impacto? Só de imposto? Não, mas o imposto gerado pelo porto, mas e os impostos que vêm atrás? A transportadora que emite a nota fiscal de serviço, que cobra o ISS, o transportador que emite o subcontratado, que tem o IC... Não, como é que uma cadeia, né? Mas o porto vai ficar 3 meses fechado. Daqui a um pouco é 3 anos. Então, já está indo para 1 ano. Exatamente. Então, a gente já fica... ele faz muita falta. E eu acho que não vai movimentar, como tu mesmo disse. Pelo menos até o próximo semestre do próximo... ano. A gente não vai ter mudança. E é triste a gente ver aquilo ali vazio, né? A gente que é daqui, assim, meu Deus. E você olha mesmo ali, porque assim, você já tem um impacto. Eu pelo menos tinha nos primeiros dias que ele esvaziou totalmente ali. O impacto para mim foi chegar e conseguir enxergar o outro lado do rio. Isso. Porque aquilo era sempre tomado de container. E aí você chega e você vê do outro lado, eu digo, não, tem alguma coisa errada. E Navegantes, meu Deus, está sem espaço. Pois Navegantes está sem espaço. E daí Navegantes com todo esse volume, mas assim, ainda a gente está perdendo volume para outros portos que não são não são catarinenses até. Porque se você vê o Porto Itapoá, cresceu o volume dele, mas não foi, tanto que eles não falam em investimento. Quando o porto ele começa a se desenvolver muito, eles sabem que isso é temporário, abriu a porta. Sim, é que nem a pandemia, né? Exatamente. Então, assim, fica uma coisa muito estranha. Assim, e a sensação é de que você não vê movimentação, né? Que não tem preocupação com aquilo. Isso aí é complexo, mas eu também tenho o mesmo sentimento, né? Que fique, né, o recado, né? A gente precisa muito da ajuda do Estado, do governo do Estado, pressionando o governo federal, porque se não houver essa pressão, mais vai demorar para abrir o edital, mais para definir um novo player. E, assim, quem vai sofrer é toda a população. É a população, porque assim, a gente está com um custo de vida em Itajaí altíssimo.
muito diferente do que você via anos atrás. Sim. Um trabalhador ganhar R$ 2.200, por exemplo, que é o salário médio da região, né? Isso. Para um operador, vamos dizer assim. Sim. R$ 2.200, quando ele ganha R$ 2.200. O aluguel de um kitnet é pelo menos R$ 1.500, gente. Está muito caro. É Os absurdo. aluguéis estão muito caros. Você não consegue sobreviver, não tem como. Aí tem as pessoas vão embora. A mão de obra que você qualificou, você não está perdendo para o teu concorrente, você está perdendo para Outro estado. outro estado, porque ele não consegue mais ficar aqui. Não tem como. Porque não tem como, realmente não é possível. Ô, Adria, vamos falar um pouquinho agora da questão do digital, né? A gente está aqui falando para algumas pessoas, né? Graças à internet, o podcast vai mais longe. Como que está a questão do transporte em relação a isso, né? A tecnologia está sendo aplicada, a questão de... A gente sabe que tem os monitoramentos, que tem aí os acompanhamentos de carga, mas qual que é a tua opinião hoje? Tem muito ainda a avançar? Tem. É que dentro do transporte, a tecnologia ela é um investimento bem caro. Bem caro. Porque você tem tanto custo, o número de custos, de cálculos para custo é tão grande dentro do transporte, e ele te dá uma margem tão pequena, que cada vez que você pensa em botar uma tecnologia, você tem que rever para ver se a última linha lá já não vai trocar de cor. Então, tem que ter muito cuidado. Você tem que ter um volume bem considerável de embarques e uns clientes muito sólidos para que você consiga fazer e imprimir uma tecnologia, de fato, que é válida e que traga benefícios tanto para você quanto para o cliente. Então, assim, só para você qualificar um motorista hoje, para ele entrar dentro do teu caminhão e virar a chave, você gasta inicialmente R$3.000. Nossa. Esse cálculo eu já fiz porque eu queria entender onde é que vai tanto dinheiro. Meu Deus. Então, só para ele virar a chave do caminhão. Aí você tem todo o investimento do caminhão em cima. Os caminhões, hoje a gente comprou um caminhão faz pouco tempo, então assim, a tecnologia que vem dentro dele já supre muita coisa que você tinha que usar outras tecnologias no passado, alguns anos atrás, para entender aquilo. A telemetria dele hoje ela já vem, ela está toda ali no painel, o motorista acompanha assim como você. Ai, que legal. Mas existe um custo para essa telemetria. Não é só comprar o caminhão que a telemetria está ali dentro. Você tem que pagar para a Volvo, para a Volkswagen, para a montadora. Esses nomes a gente pode dizer, né? Pode. Então você tem que pagar para eles uma taxa mensal que eles vão lá fazer toda a leitura, a fábrica lê e assim como você, a fábrica está lendo. Se houver algum problema com o caminhão, a fábrica vai saber se é o motorista, se é você, se é o administrador que está administrando errado, ela vai saber onde é que está, ou se foi a fábrica que cometeu uma falha. O pneu gastou mais de um lado que do outro. A fábrica hoje sabe. Olha só. Mas você tem que pagar isso e eles acompanham, eles mandam relatórios. Realmente os Euro 6 já estão vindo com isso já na carteirinha, né? Mas você paga a mensalidade lá e faz. Você tem mensalidade de gerenciamento de risco, de telemetria, de jornada, da telemetria da jornada. É muito custo voltado ali para dentro disso também. Você tem outras. Hoje o motorista ele viaja, ele tem uma câmera ali, ele sabe que está sendo filmado, mas muitas vezes não sabe nem onde é que ela está. Então ele tem uma demanda muito grande de coisas em cima e que realmente fazem a diferença no final. Mas precisa do investimento alto do chefinho lá para ter esses equipamentos, para ter tudo isso e toda essa tecnologia em volta. Os aplicativos se desenvolveram muito e muito positivos também. Sim. Eu até experimentei um outro dia aí que eu estava conversando e eu olhei e disse, cara, isso aqui é uma sacada muito boa. Não, tem muita coisa acontecendo. Porque para quem... Tu vê, antigamente a gente tinha o papel, o plástico, né? O cartão de plástico lá, que o motorista ia lá e tinha um para o motorista e um para a empresa, daí depositava o frete na empresa, o motorista era uma parte ali que já estava as diárias dele, enfim, né? O cálculo que a empresa fazia. Hoje, no aplicativo,
você até usa esse aplicativo para pagar até o combustível do posto, você já não precisa mais de muita coisa que antes você vinha agregado a esses custos, né? Então, hoje está mais fácil assim de lidar com isso graças à tecnologia. Legal. Vamos falar um pouquinho dos nossos apoiadores, aproveitar que está passando aqui a Cept Internacional, então é um dos apoiadores do podcast, inclusive é onde a gente está gravando aqui esse podcast em especial. Agora a gente vai apresentar a Rock 3 Marketing, que é uma empresa também apoiadora, que é uma empresa de marketing, que cuida do marketing hoje da Cept e também do Capacite Podcast. Temos também a Senso Contábil, que é uma contabilidade especializada em comércio exterior, que também fica em Itajaí, e presta esse serviço de assessoria tanto para empresas que querem começar a importar, ou que já importam e querem melhorar, entender um pouco aí o fluxo e tributos. Super indico, é a contabilidade da Cept, inclusive. Temos também mais um apoiador, que é a Contrapasso, é uma escola de dança daqui de Itajaí, tanto dança infantil como de adultos, material super bacana, a gente vai estar gravando um podcast com eles, falando um pouquinho dessa descanso de mentalidade, né? Com certeza é uma atividade física e um hobby a ser feito. Temos também a Prova RH, que é uma empresa aqui de Itajaí também, que cuida de certificações, ou seja, CPF, CNPJ, e, além disso, a parte administrativa das empresas, contas a pagar, contas a receber. É serviço terceirizado que hoje está sendo muito, muito utilizado. Temos também o MDP, que é uma maratona do desenvolvimento pessoal, no qual a gente fica ali 7 dias acompanhando e tendo uma turma super bacana para se desenvolver. A próxima turma começa dia 15 de agosto, então quem tiver interesse pode me chamar. Vai ser através do Zoom, em uma sala fechada, onde a gente fala de 14 pilares para um desenvolvimento emocional e profissional. Super bacana, indico, no meu Instagram tem alguns feedbacks lá no destaque, quem quiser dar uma olhada. Temos também a Boreal Finanças, que é uma empresa de corretora de câmbio, hoje a Cept também utiliza muito a Boreal. Então, fechamento de câmbio, temos aí a questão de financiamento de operações, estudos de operações, é uma empresa nesse sentido na parte financeira e corretora, uma dos nossos apoiadores também. E, por último, o Alisson, com a questão de gestão financeira e investimentos, ele tem mentoria e ele também presta assessoria para empresas e pessoas que querem reorganizar e começar a investir na Bolsa de Valores como um consultor. Então, esses são os nossos apoiadores que eu queria apresentar hoje. Adri, vamos continuar aqui para mais um ponto importante que eu anotei, que a gente falou lá no início um pouquinho. Rodovias no Brasil. Como que estamos? Né? Eu ia falar aqui da nossa 470, que está aí há alguns anos, né? Que eu acho que não tem... E vai mais alguns. Não tem nem previsão, né? Não, acredito que não. Não tem. Hoje, falar rodovia uma previsão perigosíssima. Perigosíssima. Hoje, você falar em qualquer previsão na 470 Não, é piada. Não, tem partes ali que não foram, que ainda precisam ser ampliada a área onde vai ser passado o asfalto e não foram nem, eu acho, desocupadas ainda. Nossa. Nem sei se foram indenizadas as pessoas ali. Sim. Então, assim, falar de 470 é bem complexo. Falar de Santa Catarina, no Catarina. todo, a gente tem rodovias importantes aí que escoam do oeste para cá e vice-versa, né? Daqui para lá, mas principalmente lá para cá, porque o peso vindo é maior do que o indo. Que tem trechos que praticamente são intransitáveis. Isso falando de SC, falando de BR... E falando até de estradas internas municipais, né? Então, é bem... A ramificação... O transporte no Brasil ele não se detém só a 116 e a 101. Existe todo um trânsito viajante que carrega muito para o oeste do Paraná. E o trânsito se torna extremamente lento, os motoristas andam a 40, 50. Nossa. Uma viagem que era para ser feita em praticamente 8 horas de viagem, por exemplo, se torna 2 dias, porque tem a jornada do motorista. Ele vai andar às 4 mais 4 e, no máximo, mais 2 horas ali e vai parar. Teve uma atualização agora recente sobre isso, né? Teve uma atualização na lei do motorista, sim. Agora eles foi mudado algumas coisas, mas são coisas que quem leva a lei do motorista a sério... já pratica tudo aquilo ali. Entendi. Então, para nós, quem leva a sério a lei, não foi nenhuma modificação que causa impacto. É só priorizar um pouco mais a vida e o bem-estar deles, dos motoristas.
Mas eu te conto que existe motorista que é difícil de compreender que aquilo ali é a favor dele, não contra ele. Eles Tá? querem Parece fazer. que ele luta contra a própria Aham. lei. Entendi. E essa mudança na lei, para quem... Eu vi algumas reportagens, até mesmo na televisão, de empresários falando isso vai gerar um aumento de 30% no valor do frete. Do frete bruto, né? Realmente, vai gerar o aumento, desde que eles sigam a lei, mas eles vão gerar o aumento dos 30% e vão continuar fazendo errado. Se eles Então, cumprirem exatamente. e recolherem. Então, por quê? Porque o motorista hoje ele pode viajar no máximo 5 horas no volante direto, 4 horas no volante direto, e ele tem que parar por 1 hora. Pô, se ele começa a trabalhar às 7 da manhã, 8 horas, meio-dia ele vai ter que parar, ele tem que almoçar. É natural que o ser humano almoce. Então, mas daí tu pensa assim, não, mas daí de tarde ele vai trabalhar quantas horas? É permitido o quê? As 8 horas mais 2, que a própria convenção sindical daqui da nossa região diz que tem lá o salário deles e mais 60 horas extras. Quer dizer, essas 60 horas extras já estão embutidas. Então, você pode usar o teu motorista durante aquele período. Viaja 4 horas, para 15 minutos, toma um café e vai ao banheiro. É natural que ele faça isso. Por que, que o ser humano vai ficar mais de 4 horas sem ir ao banheiro? Então, ele vai no banheiro, 4 horas, parou 15 minutos, tomou o café dele, e toca mais 2, 3 horas até o meio-dia. Chegou de meio-dia, ele vai almoçar até 1 hora da tarde. Volta para o volante 1h30, 1h30, ele vai passar mais 4 horas em cima no volante e depois mais 2. Fechou a jornada dele. Isso dá 8 horas da noite, gente. Quem é que não tem direito de dormir às 10? É porque ele ainda tem que parar o caminhão. Claro. Ele tem que Abastecer, tomar banho, se alimentar. Ele vai dormir 10 horas da noite, 6 horas da manhã ele está na boleia de novo. Isso é uma jornada natural do ser humano. É uma jornada natural. Se vai haver um aumento em cima disso, um aumento de custo, então é a gente que não trabalhava certo. Porque se você trabalhar na... mas tem os que tem que sair daqui à noite e chegar em São Paulo de manhã. É o mesmo, só que o turno é noturno. Sim. É só invertido. Sim. Mas ele tem que fazer as paradas e ele vai levar 12 horas para chegar a São Paulo. Natural, né? Natural. E rodovias, o que tu As rodovias, na verdade, assim, a gente evita de fazer norte, por exemplo, porque o trânsito é um caos. Eu pessoalmente não chamo aquilo de rodovia. Tem alguns lugares que foi feito, refeito, o asfalto está bonito lá, daí vão lá e filmam, né? Só aquela parte. Mas ali e o restante todo, olha o tamanho que é o norte do país. O Nordeste, para cruzar Minas Gerais, você leva um dia. Nossa. Porque as estradas, por mais que dizem assim, tá boa porque fizeram tapa-buraco, ela tá boa, mas vai rodar lá para você ver. E acaba com os caminhões, né? Exato, aí entra tudo isso que a gente estava dizendo, né? Aquele carinha lá que está lá na torre de controle, que liga para o cara e diz, cara, tu tem que tocar, que tu tem que estar lá amanhã, que não sei o quê, Ou o motorista toca e tu nem sabe, porque ele está monitorado, mas ele não está rastreado, então ele vai e se você não mandar ele parar, ele não para. Então, caminhões com excesso de peso, é uma coisa bem preocupante, porque assim, mas e a balança? Eu conheço transportador que tem pilha assim, de multa de saída de balança, porque ela é tão baixa que vale a pena ele furar porque ele está ganhando frete. Sério? Então, assim, não é uma nem duas. Olha só. Então, para eles, são coisas negativas que a gente tem dentro do transporte. Sim. E que por um frete tão baixo, se você não andar mesmo, se você não fizer... Tem empresas que se não fizer 3 por semana para São Paulo... Não dá conta? Não dá conta, porque ela faz um frete tão baixo que ela tem que agregar valor em cima da quantidade. É difícil. É difícil muito. essa Então, área de transporte. No Brasil... Muito a melhorar. Muito, mas o Rio Grande do Sul, ele referência? Tá uma referência negativa. Tá? A gente já teve por lá algumas vezes, assim, está bem complexo, tá? Parece que ele está num estado de abandono, assim. Porque você não encontra mais rodovia, a não ser que seja pedagiada, né? Por isso que eu não sou contra o pedágio. Eu acho que se deixarem em condições, realmente... Justo pagar. Sendo justo, sendo correto o valor e sendo dentro do... Não teria por que não pagar, porque aonde não tem pedágio, e não acredito que vai haver investimento. Isso é um grande
uma grande discussão, né? Acho que de todos os estados, né? Todos os estados, é geral, né? Essa situação. A gente teve uma perca bastante grande nos últimos anos aí, né? Você não viu nenhuma propaganda do governo ou do DENIT, ou seja lá de quem for. Zero. Mostrando a rodovia tal foi feita, a rodovia tal foi revitalizada. Tu não vê isso, foi renovado, foi qualquer Só nada. vê as propagandas dos políticos durante os estaduais isso, e tudo. Isso, daí você Vamos melhorar a rodovia, vamos. Essa 470, como a gente fala, quantos anos? Eu ouço bastante, tem um crítico na rádio pela manhã que eu gosto de ouvir ele, porque eu acho que ele é um jornalista extremamente inteligente. É um jornalista nosso aqui da região, da Jovem Pan. Eu acho que ele é extremamente inteligente, ele fala coisas extremamente coerentes. E ele fala que o nosso último governo, o governador, disse que ia ficar pronto em 1 ano. E desse ano foi para 2 e já trocou, e agora esse governo novo não tem nem previsão para 470, né? Então. Nossa. Adri, estamos aí quase 1 hora batendo, vamos para os nossos momentos finais. Vou pedir para você dar um recado. Pense que o seu recado atingiria o máximo de pessoas possíveis. Apareceria nos e-mails das pessoas, viria uma notificação no celular, as pessoas ligariam a TV e apareceria um recado da Adri. Que recado você daria? E aqui pode ser, Adri, para os profissionais de comércio exterior, para as empresas, ou uma questão realmente humana. O que recado que tu daria referente à tua essência e que tu, assim, esse é o legado? Eu acho que, assim, profissionalmente falando, o que a Adri deixa sempre é assim, conectividade humana. Isso é essencial. E é humana, gente, não é network, a gente não está falando de... Top. A gente está falando de conectividade humana. Aquela pessoa que você senta para tomar um café, para dar uma risada, para agregar um conhecimento que não estava previsto. Esse bate-papo que a gente tem é a 2ª vez que a gente bate bola e é muito legal. Então, acho que conectividade humana, se conectem, gente. E, assim, o cliente, profissionalmente falando de novo, o cliente, ele não é mais teu cliente, ele é teu parceiro. E se você não se inserir dentro dele, você não se torna um parceiro dele. Então, se torne um parceiro dele se inserindo. Leve para ele a solução que ele quer, mas não é a solução da dor somente, é a solução integrando, fazendo com que ele ganhe todas as vantagens e que você vá junto com ele. Se ele crescer, você cresce. Se ele estabilizar, você estabiliza. Então, o legado é esse, conectividade. Que legal. É esse o caminho, e que todos recebam as informações que foi dada aqui com carinho, porque tudo que eu faço, sempre que eu faço, dentro de armazém ou de transporte, ou qualquer projeto que eu me envolva, eu sou uma pessoa extremamente apaixonada por logística, eu estudei muitos anos para isso, mas assim, a conectividade é que me faz mover todos os dias, é fato. Que legal, que bate-papo bom, Adri. Muito obrigada pelo teu tempo, por estar aqui com a gente, contribuindo mais uma vez, por acreditar no nosso projeto, porque eu sei que hoje o tempo vale muito mais, né? Verdade, então, parece que as horas estão ficando menores, então eu sei que também é um desafio estar aqui, então eu te agradeço imensamente por estar contribuindo, por estar dedicando o teu tempo nesse propósito. Para mim, Tuane, foi muito enriquecedor. Por mais que é uma área que a gente está sempre em constância, mas eu aprendi muita coisa aqui que eu não conhecia. Então, espero que para vocês também. Aproveito para fazer o convite novamente. Quem não se inscreveu no canal, se inscrevam, curtam aqui. Isso ajuda o nosso conteúdo a chegar mais longe. E quero agradecer também, novamente, os nossos apoiadores que estão aí acreditando no nosso projeto. A Projesul é uma delas. Estão conosco aí. Em breve vamos gravar mais um podcast. Convidando o Elson também. Então, tem muita coisa bacana para acontecer. Adri, obrigada, tá? De coração. Sempre à disposição para vocês. Tá? Obrigada. Gente, obrigada. Desejo uma excelente semana, bons negócios. E qualquer sugestão, feedback, inscrevam aqui que a gente vai estar acompanhando. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.